Caros discentes, vamos iniciar agora a nossa aula de introdução à linguagem SQL, que é a linguagem de manipulação de banco de dados. Eu vou abrir aqui a nossa ferramenta que já foi instalada, que é o dbeaver, e eu vou fazer uma configuração rápida aqui, para quem ainda não fez, pode acompanhar comigo também, que é passar a ferramenta para o português, para que a gente consiga realizar aí as nossas atividades. Eu abri a ferramenta, eu venho aqui o Window, Preferências, User Interface. Aí quando eu clico aqui, eu já tenho a opção, né, de língua, Language. Eu vou passar para o português. E aí eu preciso aqui aplicar e fechar, né, ele reinicia o dbeaver. E ele já abre para mim agora em português. A gente vê que já foi feita aqui, né, a tradução. Eu não quero que me passe essas dicas diárias, né, então eu vou desmarcar aqui e vou fechar. Feito isso, eu vou fazer mais uma configuração que eu acredito que todos já fizeram, que é para que as linhas em branco no nosso script, elas não interfiram, né, quando a gente for rodar os nossos scripts. Então eu volto aqui, ó, e agora é janela, né? Agora já está traduzido. Vou em preferências, editores, editor SQL, e aí eu venho em processamento de SQL. Quando eu venho em processamento de SQL, ele tem aqui, ó, delimitadores, né? O meu delimitador ele vai ser o ponto e vírgula, e eu vou ter aqui, ó, linha em branco como delimitador de instruções. Aí eu vou tirar aqui o always, que é sempre, né, e vou colocar o never, nunca. Né, porque se a gente deixar isso aqui no marcado, né, como sempre, ele vai interpretar a linha em branco como delimitador de instruções. Isso pode quebrar aí os nossos scripts. Então a gente já faz essa configuração, aí eu posso aplicar e fechar. Nós já criamos, né, a nossa conexão com a BISP, a minha está aberta aqui do lado. O que é a BISP? Né? A Base Integrada de Segurança Pública. É um grande repositório de informações, né? Um Big Data, né? O data aí do inglês, que ele traz todas as informações de segurança pública, né, disponíveis nos diversos bancos de dados que as instituições têm, tanto Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né, a Polícia Penal. Então, a gente tem tudo aqui orientado, né, pelos diversos bancos de dados. Então, eu tenho aqui o CAD, eu tenho aqui o DDU, eu tenho o banco de dados do Hélio, do Infopen. Nós vamos tratar caso a caso deles aqui, mais precisamente nas nossas próximas aulas. Então, eu só estou dando uma amostra, né, e principalmente de onde nós vamos trabalhar com a nossa prática de hoje. Então, eu tenho aqui, né, o PCNet, eu tenho a parte, né, que ela traz aqui o Redis Reporting, que é exatamente onde nós vamos executar a nossa prática de agora, para iniciar aí na linguagem SQL. Então, entendo isso aqui, né, como um grande banco de dados, um repositório de informações. E quando eu clico aqui para detalhar esses bancos de dados, eu tenho tabelas. E essas são as tabelas que a gente busca as informações. Então, na parte do Redis, né, que é o nosso registro de eventos de defesa social, eu tenho todas essas tabelas aqui com diversas informações das quais eu consigo, né, extrair o que eu preciso para realizar aí as minhas diversas análises. Nós vamos trabalhar especificamente nessa tabela aqui, ó, a tabela de ocorrências policiais. Essa aqui, ó, a DB ocorrência. O dbeaver, a gente trabalha criando, naturalmente, scripts em SQL, e eu tenho diversas formas de criar um script. Eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito, né? Eu consigo gerar um SQL. Nós vamos trabalhar basicamente no select. Esse é um banco que a gente só consegue manipular os dados. Eu não consigo fazer inserção, atualização, né? Que é
as ações em banco de dados tradicionais que eu insiro, né, eu excluo, eu faço a atualização e eu deleto. Então, aqui a BISP, né, a nós usuários, somente select. E feito isso, vamos criar aqui o nosso primeiro script. Aqui, quando eu vou em gerar SQL e clico, ele gera para mim um SQL fazendo a seleção de todos os campos do banco de dados que eu pedi, e ele traz aqui para mim, né, uma estrutura básica do SQL, que é o que nós vamos ver agora. Mas não é aqui que eu ainda quero ver, aqui é só para mostrar a estrutura do banco. Eu quero saber todas as tabelas, todos os campos que tem nessa tabela. Aqui é uma forma, né, igual a gente já mostrou, cada nome desse é uma coluna, só que visualmente eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou ir em visualizar o diagrama, e aí eu tenho a TB ocorrência com todos os campos, né, da tabela. Então, a nossa tabela de ocorrência ela tem por volta de 230, 240 colunas. Aí, então, a gente percebe que é uma tabela bem grande. Mas nós temos uma forma, né, muito prática de analisar cada tabela dessa, porque nós temos o dicionário de dados da base integrada. Ele está no nosso material, né, do nosso curso, e ele é essa planilha em Excel, que ele possui aqui os principais bancos de dados disponíveis na base integrada de segurança pública. Então, nós temos aqui o REDS, que é o que a gente vai trabalhar agora, e dentro do REDS a gente está na TB ocorrência. E quando eu abro aqui, né, o esquema da TB ocorrência, eu tenho o nome do campo, né, da coluna, a descrição, um exemplo, né, do que está preenchido lá. Então, quando eu preciso saber, né, quais colunas eu vou trazer na minha pesquisa, então a gente tem, né, esse material de apoio que ele está no nosso material do curso. Voltando aqui na nossa ferramenta, eu vou fechar aqui, né, a TB ocorrência, e agora nós vamos criar aí o nosso primeiro script. Então eu venho aqui, ó, editor de SQL, e eu tenho aqui, ó, novo script SQL. Ele já aparece aqui para mim no canto direito da tela. E aqui é interessante, né, essa parte, porque por aqui nós vamos criar, né, vamos entender a estrutura inicialmente aí dessa linguagem SQL e vamos criar aqui um script para que a gente faça uma extração diretamente da nossa base integrada de segurança pública de alguns registros, né, para a nossa prática. Então, o SQL, ele tem, vamos dizer, alguns comandos básicos. Como a nossa aula é de introdução, então a gente vai explicando aqui bem passo a passo, né, o que cada comando faz e qual que é o resultado disso, nós vamos ver aqui no final, para que a gente consiga evoluir. Mas basicamente no SQL, como que eu começo, né? Como que eu faço, né? Quando eu vou fazer uma análise, a primeira coisa que eu preciso saber é quais campos eu vou precisar para essa análise. Então, traduzindo isso, né, aquele problema que chega para mim, olha, eu preciso que você analise todas as ocorrências de crime violento de um período X, de um local Y. Então, isso aí são campos que eu vou precisar que sejam retornados para mim no resultado dessa consulta que eu vou criar agora. E o comando que faz isso, né, o comando de SQL que faz isso, é o select. Quando eu começo a digitar aqui, ele já preenche para mim, né? E cliquem aqui, dá um Enter, só para ele quebrar a linha. Quando a gente coloca, né, dois traços, é um comentário. Esse comentário ele não atrapalha o script, da mesma forma que nós mexemos na configuração, né, a linha em branco também ela não vai atrapalhar. Então eu vou colocar aqui, o que o select faz? Ele seleciona as colunas que eu desejo no
resultado. Isso que o select faz. E como eu sei quais colunas tem disponíveis, eu já mostrei, e nós temos a nossa base de dados, né, que é o dicionário da BISP, para saber o nome das colunas. Mas o SQL, né, a ferramenta, o dbeaver, ele nos ajuda muito com isso. Né? Mas inicialmente nós vamos trazer todas as colunas da tabela ocorrência. Quando eu faço isso, né, como que eu vou trazer todas as colunas de uma vez? É só colocar um asterisco. Então eu chego, se eu der um select asterisco, eu estou falando para a ferramenta, para o banco de dados, olha, você vai trazer para mim todas as suas colunas. Né? Então, por volta aí de 240 colunas. Aí, inicialmente, podemos fazer isso aqui, mas a boa prática, né, é realmente nomear coluna por coluna. Nós vamos passar, né, por toda essa parte de boa prática, mas inicialmente vamos deixar. Então, eu vou selecionar tudo, o asterisco, do meu banco de dados. E qual que é o banco de dados? Aí nós já temos uma outra palavra, né? Que é essa aqui, ó, from. Aí ele já até aparece aqui para mim, mas já digitamos. Aí eu vou também colocar um comentário, né? O from, ele me fala qual o banco de dados e a tabela que eu quero trazer aquelas colunas. Né? Então, a gente observa aqui, ó, no nosso canto esquerdo, eu tenho aqui ó, o DB, né, BISP Heads Report, a tabela TB Ocorrência. Então, é exatamente isso que eu quero. Então, quando eu começo a digitar DB, ele já traz para mim algumas opções, né, as opções que eu tenho para fazer a seleção. Então, eu já consigo olhar aqui, ó, eu vou achar o DB BISP Heads, ele está aqui, ó, Reporting. Eu dou 2 cliques nele, ele já aparece lá em cima para mim. Então, eu já estou falando, olha, selecione tudo de onde? From, né? Do DB BISP Heads Reporting, que é esse banco aqui, o esquema, né? E de qual tabela? Eu coloco um ponto, ele já me dá as opções de tabela. Eu quero a TB ocorrência. Eu posso ir começar a digitar TB ocorrência. Então tá aqui, ó. Beleza, já iniciamos a nossa estrutura básica do SQL. Então eu quero que ele selecione tudo para mim. De onde? Do banco de dados, né, da tabela TB ocorrências, lá na DB BISP Heads Reporting. E aí eu tenho mais uma palavra, que é uma palavra que ela traz para mim o que eu quero que venha. Né? Se eu quero trazer só os resultados do ano de 2026, é aqui onde, né, where, que eu falo para o banco, olha, tudo do ano de 2026. Eu quero somente crimes violentos. Eu quero somente os registros de tal município, de tal unidade. Então, aí nós vamos colocar aqui também, né, o comentário para mostrar o que o where faz. O where, ele basicamente, ele filtra o que eu quero buscar. O where, ele traz exatamente a solução do meu problema, né? Quando eu penso assim, analise para mim o ano de 2026 comparado com 2025, crimes violentos no município de Belo Horizonte. Todos isso que eu falei, o ano 25 e 26, Belo Horizonte, crimes violentos, são condições que eu vou colocar ali, ó, os filtros que eu quero dentro do que vai trazer de resultado para mim essa pesquisa. Então, essa é a função do where. Inicialmente, nós vamos trabalhar com todos os registros da Polícia Militar, só para a gente entender como funciona esse filtro.
e depois a gente vai melhorando ele com algumas outras palavras, né, alguns outros comandos que a gente vai estudando na nossa matéria aqui, na nossa aula do REDS, né, sobre a Base Integrada de Segurança Pública. Vou querer um campo específico, porque, como eu comentei, eu quero somente registros da Polícia Militar. Então, lá naquele banco de dados, né, do dicionário da BISP, que os senhores estão vendo aqui, ó, a gente tem um campo que ele chama o seguinte, ele chama digitador. Antes de chegar aqui, deixa eu falar isso aqui de uma vez que vai facilitar muito para nós as nossas atividades. Tá vendo esse nome aqui gigante? DB, BISP, REDS, Report, TB, Ocorrência. Eu consigo dar um apelido para ele, chama o alias da tabela, né? E isso é muito útil quando a gente começa a trazer várias informações de tabelas diferentes. Porque quando eu estou trazendo várias informações de tabelas diferentes, eu tenho que falar, né, a informação dessa tabela é o nome da tabela, ponto, o campo que eu quero. Aqui ele até me dá as opções de preenchimento do campo. No caso aqui, eu vou pegar o campo que ele vai trazer para mim só os registros da Polícia Militar. Então, eu vou pegar aqui o digitador, né, sigla, órgão. Ele está logo aqui embaixo. Ó. Eu vou querer esse campo. Só que para eu ter que fazer isso todas as vezes, a gente usa esse artifício. E eu dou um apelido para essa tabela. Lá no meu from, como aqui é uma tabela de ocorrências, eu vou chamar ela de ocorrências. E aí, o que eu faço aqui no where? Eu chamo só o apelido dessa tabela, ponto, o campo que eu quero. Então, essa é a facilidade. Então, nós vamos, a partir de agora, né, ter essa boa prática, e todas as vezes que a gente for fazer, né, um script, nós vamos fazer alguns, a gente vai trabalhar com o apelido da tabela, vai facilitar muito para nós. E aqui, como eu quero, né, a gente começou a fazer, eu vou querer aqui o digitador, sigla, órgão, está logo aqui embaixo. Por quê? Eu vou querer somente as ocorrências que a Polícia Militar fez. Né? Então, beleza. Selecionei tudo da tabela ocorrência, do esquema, né, REDS Reporting, onde o digitador da sigla ele tem que ser igual ao quê? Polícia Militar. PM. Mas o banco de dados, quando eu coloco um conjunto de caracteres, né, um texto desse jeito, ele não vai entender. Porque eu preciso falar com ele, falo, olha, você, quando for buscar o digitador sigla órgão, lá na tabela, nessa coluna, você tem que entender que esse digitador sigla órgão, ele é um texto. E como que eu falo para o banco de dados, né, aqui no nosso dbeaver, que eu estou buscando um texto? Eu coloco aspas simples. Viu que até mudou a cor? Então, o que eu faço? Eu vou fazer novamente. Eu quero buscar digitador sigla órgão, e aí eu venho aqui, ó, coloquei aspas simples e digito PM. Como que eu sei que o padrão de digitação é PM? Nós vamos mostrar isso aqui também. Né? O que a gente precisa agora é entender a estrutura do SQL. E a estrutura básica do SQL, ela está pronta aqui na nossa tela. Eu seleciono o que eu quero, do local que eu quero e com os filtros que eu quero. Né? E aí a gente fecha aqui embaixo, né, que está nessa parte de introdução ainda, dando uma ordem para o resultado. Né? O ordem, naturalmente, ele é order by. Aquele resultado, eu vou ordenar pelo quê? Então, eu vou colocar aqui embaixo também,
né, o nosso comentário. O que essa cláusula que order by faz? Ordena o resultado. E aí essa ordenação de resultado, ela pode ser crescente, decrescente, né? De 1 para 10, de 10 para 1, imaginando que são 10, né? O nosso resultado é 10. De A a Z, de Z a A. E como que eu coloco isso? Eu ordeno ESC, que é ascendente, ou DESC, que é descendente. Então, como nós trouxemos tudo do banco de dados, a gente vai aqui no dicionário, né, e eu vou ordenar pelo quê? Pelo número do heads. Vamos olhar aqui o que é o número do heads. Opa, eu tenho o número do registro de origem e eu tenho aqui o número da ocorrência. Então, esse é o nome do campo que nós vamos ordenar, né, o resultado da nossa busca. Então, a gente volta aqui e digita, né, o nome da tabela. Opa, tá maiúsculo aqui. Ocorrências, né, de ocorrências. Aí eu começo o número, aí já aparece aqui para mim, ó, número, ocorrência. Vou ordenar ela como? Ascendente ou descendente? Vamos pegar ela ESC, mais antigo para o mais atual. Order by ESC. Pronto. Nossa estrutura está praticamente finalizada. Então, isso aqui, o que está acontecendo aqui? Eu estou buscando tudo do banco de dados da BISP, que a Polícia Militar realizou, né? A gente tem aqui por volta de 80 milhões de linhas, né? Então, essa prática é uma prática que ela tem um custo de processamento muito grande, né? Mas ela é rápida, mas a gente vai trabalhando nisso. E eu vou pedir para ordenar de forma ascendente, do mais antigo, né, do menor, para o mais atual. E como aqui nós estamos pegando todas as ocorrências, então a gente vai ter aqui o número da ocorrência mais antigo registrado pela PM. Então, como a gente começou a ter heads lá em 2005, então nós vamos pegar aí os primeiros registros realizados pela PM lá em 2005. Vai aparecer aqui para nós. Só que eu não vou trazer tudo, porque a gente tem por volta de 80 milhões de linhas nesse banco de dados. E a Polícia Militar, ela registra 90% de tudo que tem nesse banco de dados. Então, a gente traria aí por volta de 70 milhões de registros, né? 78, 72 especificamente, 71, né? Especificamente, porque nós registramos 90% de tudo que acontece. Então, 72 milhões de linhas ali desse banco de dados de 80 e poucos milhões é só Polícia Militar. Então, a gente observa aí a grandeza da nossa instituição, né? E traduzida literalmente em números aqui. Nós vamos trabalhar, né? Nós vamos fazer uma prática aqui para contar exatamente a quantidade de linhas desse banco de dados enorme que a gente tem. Aí a gente vai ver, né? E depois mostrando também o que cada instituição fez desde o início. São os outros scripts que nós faremos. Voltando aqui na nossa estrutura, selecione tudo da tabela ocorrência que a Polícia Militar, né, digitou, né, o órgão digitador ali é PM, e ordene para mim pelo número da ocorrência do menor para o maior. Feito isso, eu estou pronto, né, para rodar a minha pesquisa. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula no final, que eu indico que é o final do meu script. Tá? Vamos adotar essa boa prática também. E aí a gente só faltou aqui uma coisinha que vai ser o limite. Eu não quero trazer, né, esses 72 milhões de linhas. Eu vou colocar um limite nisso. E como é que é o limite? É limit, né, do inglês aqui. Eu vou trazer, vamos trazer aqui 10 registros. Limite 10. Por que eu não precisei colocar aspas? Porque número eu não preciso colocar. Eu só coloco quando é texto. Quando eu tenho, né, caracteres alfanuméricos, letras e números juntos, ou somente letras, que é o caso aqui.
Agora, quando é só número, eu não preciso, porque o banco de dados ele já interpreta, né, essa questão do número. Então, nós estamos com a nossa primeira estrutura pronta, né, e agora nós vamos rodar.